Saudações cinéfilas, como vai você? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje eu vou fazer um comentário de uma série produzida pela Netflix que já está presente na plataforma há aproximadamente 2 semanas, mas que eu só pude concluir e fazer esse vídeo recentemente, que é a Reality Z. No entanto, essa produção brasileira, cuja primeira temporada contém 10 episódios de aproximadamente meia hora cada, é uma adaptação de uma minissérie britânica feita em 2008 chamada Dead Set, que foi idealizada pelo Charlie Brooker. Esse nome, caso você esteja familiarizado, é de ninguém menos do que o do criador da série Black Mirror, uma das queridinhas aí da Netflix. Ano passado eu fiz uma entrevista com o Ricardo Ghiorzi, que é um dos idealizadores de um projeto que depois resultou em um longa-metragem, que é Histórias Estranhas. Nessa entrevista eu apontei que aqui no Brasil o terror é um gênero muito popular, mas quando nós temos produções brasileiras, o público não vai assisti-las. Ele me deu uma resposta muito interessante, na qual ele aponta que a audiência brasileira está tão acostumada com os códigos das produções americanas de terror, que quando elas assistem a uma produção realizada aqui mesmo no Brasil, elas sentem muita estranheza. Eu concordo em absoluto com essa observação, até porque eu estou tendo muita dificuldade de reconhecer na nossa cinematografia contemporânea diretores que consigam navegar dentro desse gênero com a mesma naturalidade, por exemplo, do José Mojica Marins, o nosso famoso Zé do Caixão. Dentro do que eu assisti nos últimos 10 anos, eu só reconheci alguns nomes que conseguiram trabalhar dentro desse gênero, trazendo elementos com que a gente conseguisse certa identificação. Entre eles tivemos o Rodrigo Aragão, que é o diretor do Mangue Negro, o Denilson Ramalho, que tem uma produção de curtas e que ano passado fez um longa excelente, que é O Morto Não Fala. Tivemos a Gabriela Amaral Almeida, que ainda aguardo por um terceiro filme, porque embora eu tenha amado o Animal Cordial, A Sombra do Pai, que foi o seu segundo longa, não me agradou muito. E por fim, a dupla Marco Dutra e Juliana Rojas, que a cada longa-metragem sobrenatural eu fui percebendo um progresso. O Cláudio Torres, que é um nome que tem uma filmografia predominantemente cômica, mas que já flertou também com um drama, como na série Magnífica 70, e até com alguns longas que trabalham com elementos fantásticos e com usos de efeitos visuais, como por exemplo Redentor e também O Homem do Futuro. Até tem ideias muito interessantes aqui com o Rodrigo Monte, e digamos que há um esforço de tratar aí com um elemento tipicamente americano do gênero, que é justamente os filmes de zumbis, sem descartar características da cultura brasileira. O palco, por exemplo, da narrativa dessa primeira temporada é de um reality show, e aos poucos a história vai explorando ali várias questões que seguem presentes mesmo em um mundo pós-apocalíptico, como por exemplo os abismos sociais. Eu entendo que, porque seja mercado, foi preciso no primeiro episódio abrir espaço para figuras populares no imaginário brasileiro. Assim, no prólogo a gente tem, por exemplo, algumas presenças que não parecem muito acertadas para projetos audiovisuais, como por exemplo a da Sabrina Sato e a do Jesus Luz, aquele modelo e hoje DJ que namorou com a Madonna, participando aqui como atores. Mas logo, ao menos na sua primeira metade, Reality Z parece se encontrar aí quando estabelece o caos. Digamos que temos nessa série 2 protagonistas desenvolvendo essa narrativa em canais simultâneos. A primeira é Anna Hartman, uma assistente que inclusive me custou muito a confirmar que não era a Alessandra Negrini, porque além de fisicamente parecidíssima com a Alessandra, as duas têm uma voz muito semelhante. O outro é o Ravel Andrade, um adolescente que se vê enclausurado ali no seu próprio apartamento quando esse apocalipse zumbi cai no Rio de Janeiro. Tecnicamente falando, é uma série muito bem produzida, ela consegue encontrar a coloração correta para sua fotografia dentro desse cenário em ruínas.
Tem trabalho de maquiagem e som excepcionais. E tem também uma montagem que faz a gente ficar ávido pelo próximo episódio. Mas isso até o fim do episódio 6. A impressão da qual eu tive é de que Reality Z é um seriado com 2 temporadas dentro de apenas uma. Existe um ponto de virada na segunda metade da história que eu admito que me fez perder o interesse por ela. Como eu disse, o Cláudio Torres ele esteve ali à frente das 3 temporadas de Magnífica 70, que eu já citei no início do vídeo, e eu me recordo que o mesmo problema que eu tive na segunda temporada dessa série da HBO, meio que é agravado em Reality Z, que é essa dubiedade dos personagens. Eu gosto muito de personagens complexos em que você não consegue definir como um ser 100% íntegro ou um mero vilão, mas o que me incomoda aqui é como os personagens estão a cada episódio mudando de lado, fazendo com que a própria identidade deles acabe se desestruturando diante dos nossos olhos. Por exemplo, se tem um episódio que temos alguns personagens que estão defendendo a vinda de sobreviventes de fora para esse abrigo, em outros eles já são flagrados relutantes com essa decisão. Sem dizer também um sentimento de redenção que ronda ali alguns personagens que por quase toda a história eram vistos até então em uma posição de abuso de poder. Reality Z também quer dar conta de todas as peças ali que movem uma sociedade, inclusive as suas minorias. Então você tem personagem trans, você tem personagem negro que por essas figuras de autoridade são confundidas como bandidos. Surge também casal gay, tem uma idosa. No entanto, essas figuras, ao invés de contribuírem aqui para uma certa diversidade, elas acabam não somente sendo descartadas sem cerimônias, como também pesam todo esse conteúdo aí de crítica social que é estabelecida pelos roteiristas com muito desleixo. Assim, temos mais uma tentativa do Brasil excursionar pelo terror, com resultados não muito bem sucedidos. Eu percebi pelas redes sociais que estava existindo bastante movimento em relação a comentários sobre Reality Z, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo eu já percebi pela Netflix que a série nesse momento já nem está mais presente entre as 10 atrações mais assistidas da plataforma. Não é spoiler contar que Reality Z deixa ao seu fim brechas para que exista uma segunda temporada, mas ainda não sei se pode acontecer, porque ela não teve uma repercussão expressiva por outros territórios em que foi exibida. E aqui no Brasil as críticas, não somente da imprensa especializada, como também do próprio público, não são das mais entusiasmadas. Bom, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa breve análise e tiver interesse de se inscrever no canal, será muito bem-vindo. Ative o sininho para receber notificações das futuras atualizações. Acesse a descrição do vídeo para saber as redes sociais que eu estou presente. E até a próxima!